Oi, gente, o vídeo de hoje é um pouco menos, vamos dizer assim, trabalhado, mas é um vídeo que eu realmente queria trazer há um tempinho e eu acho que vocês vão achar interessante porque eu não vi ninguém comentando sobre isso e a primeira coisa, literalmente, quando eu li, bati a cara nesse assunto, foi literalmente pensar, caramba, o Gegé simplesmente explicou o porquê o Gojo foi morto, explicou o porquê a morte dele foi como exatamente sabemos que foi. E também, de certa forma, ele explicou o porquê o mundo de Jujutsu funciona de uma forma um pouco assim... eu não diria não tão clichê, mas eu vou colocar desse jeito porque já encapsula um pouco do que eu quero dizer com isso, tá bom? Vamos nessa aqui e deixa eu situalizar um pouco vocês o que exatamente vai ser esse vídeo. Mas claro, isso tudo depois de você se inscrever, deixar o like e se quiser ajudar aí na rifa que eu tô fazendo valendo um console da sua escolha, você pode ir na descrição e clicar no primeiro link, porque aí você vai poder estar se informando um pouco mais e poder estar concorrendo a um PS4 ou a um Nintendo Switch OLED ou a um Xbox Series S. Vamos nessa, simbora pro vídeo. Bem, o Gegé deu uma entrevista aí uns tempos atrás, beleza? Eu não tenho uma data específica para poder dizer isso, mas eu sei que ali pra base do começo do mês de fevereiro, ele deu essa entrevista, tá bom? Mas tá, ok. Então, o que ele falou nessa entrevista? Ele deu a explicação exata de por que o Gojo morreu em Jujutsu, porque, assim, eu e você já sabemos o motivo, mais ou menos aí, do porquê o Gegé matou o Gojo, né? O Gojo não é um personagem que dá pra se permanecer na obra quando você quer evoluir outros menos fortes que ele, né? Mas ao mesmo tempo, a morte de Gojo é um pouco, assim, toma na sua cara, tá ligado? Toma nessa cara, você fica meio sem saber como reagir exatamente ao acontecimento. E eu acredito que essa entrevista explicou pra nós isso, tá bom? Eu vou ler ela aqui com vocês e mostrar a minha interpretação. Pode ser que você não concorde, pode ser que você diga que eu tô fazendo um clickbait dizendo que ele explicou a morte do Gojo, mas pra mim, pelo menos depois de eu ter batido o olho nela, ficou muito mais claro, tá bom? A forma com que o Akutami enxerga Jujutsu e a construção de narrativa da própria obra, tá bom? Bem, tivemos aí uma tradução da entrevista do Gegé falando sobre a influência de Fate Zero em Jujutsu Kaisen e basicamente ele falou o seguinte: se estamos falando de influência, Fate Zero também é uma grande influência em Jujutsu Kaisen. Eu também fui muito influenciado pela construção do enredo de Nasu Kinoko Sensei, que no caso aí, pra quem não sabe, é o autor, literalmente aí, das obras, das visuais novels, do livro Kara no Kyokai. Basicamente, velho, tá bom? Se você não conhece, é o cara que é reconhecido pela sua obra mais famosa ser Fate. Esse autor dessa obra foi alguém que influenciou bastante o Akutami. E cara, assim, por mais que Jujutsu seja bastante diferente de Fate Zero em vários quesitos, o Gegé explica nessa entrevista que realmente adora como o autor simplesmente pula a explicação do enredo e dos termos e acha fabuloso como isso funciona no formato de entretenimento, tá bom? É como se, literalmente, em Fate, eles estivessem dizendo pra audiência que ela apenas fosse pesquisar o que não entendesse, tá ligado? É como se, vamos dizer assim, o universo de Fate na visão do Gegé simplesmente colocasse você como consumidor nessa posição ao estar assistindo a obra. Vamos dizer assim, que você tá no mundo real, tá bom? Vamos dizer numa situação muito hipotética que não tem nenhum sentido, mas vamos botar nessa situação pra ver se você consegue conceptualizar da mesma forma que eu conceptualizei, ok? Vamos imaginar que aqui no mundo real começa uma chuva de meteoro a cair e destruir uma cidade, tá bom? É triste demais o que eu tô falando, eu sei, mas é só hipoteticamente pra tu conseguir visualizar. Cai esses meteoros e você tá, sei lá, em cima de uma montanha visualizando eles caírem. Caiu os meteoros, você não tem conhecimento exatamente sobre isso, você não tava com conexão à internet pra saber que ia cair meteoros nesse canto, não tem nada de informação sobre isso, mas tu viu. Tá bom? Tu viu, tu tá ali de longe, caralho, caiu um monte de meteoro nessa cidade, deve ter um monte de pessoa machucada, deve ter morrido um monte de gente nesse incidente, não sei mais o que. Pronto.
colocando isso pra perspectiva do Gege, eu vejo que ele enxerga Fate literalmente como uma obra que não te obriga a saber das coisas, preciso saber disso, preciso saber daquilo, pra que você entenda ela. Você literalmente tá como um espectador, você literalmente tá como esse cara em cima da montanha assistindo os meteoros destruírem uma cidade. Tu não sabe exatamente por que os meteoros foram parar ali, quais foram as leis da física que acabaram fazendo ele chegar até ali. Tu não sabe quase nada, tá ligado? Mas o que tu sabe é que os meteoros caíram naquela cidade e você assistiu isso, tá bom? Então, da mesma forma, eu vejo que Gege tenta trazer de vez em quando isso pra dentro de sua obra. Você, como audiência, tá assistindo ali Gojo vs Sukuna, beleza, tem algumas coisas que você precisa entender, sem sombra de dúvidas, mas na hora da morte do Gojo, você é tipo esse cara em cima da montanha, você tá ali assistindo os meteoros cair, você tá ali vendo o Gojo ser morto. Não precisa de uma explicação de A ou de B, você simplesmente foi colocado na situação do que é realmente que você é, a audiência. Imagina se você tá ali próximo a luta de Gojo vs Sukuna, ou tá assistindo, por exemplo, a live stream que a Meimei tava transmitindo pro mundo. Pronto, nessa situação eu vejo muito bem o que o Gege quis passar, tá bom? Uma sensação de você é só audiência, tá ligado? Você tá só vendo, você tá completamente por fora do resto, tá ligado? Eu consigo enxergar de uma forma muito melhor após ter visto essa entrevista aí do Gege e percebido que ele realmente estava tentando encapsular uma coisa mais distinta do que estamos acostumados. Nem sempre é necessário se explicar tudo para que ainda seja divertido, tá ligado? Eu acho que para o universo de Jujutsu, talvez tenha momentos que isso não se encapsule bem, porque Jujutsu é um universo que ele quis criar também se inspirando em Hunter x Hunter, e Hunter x Hunter, cara, é muita explicação, tá ligado? Eu não sei se essa soma de inspirações acaba resultando, às vezes, numa coisa que vai desagradar boa parte do público. Mas eu acho que depois dessa entrevista, pelo menos eu consigo entender o porquê, tá ligado? A morte do Gojo foi tão assim, toma na sua cara, tá ligado? Eu consigo enxergar o motivo de Gege querer fazer dessa forma, com as suas inspirações em Fate, tá bom? Você é audiência e não tem nenhum outro papel, pelo menos no capítulo que o Gojo morre, além de apenas ver a coisa acontecendo. Você não tem muito mais a agir, tu não tem muito mais a se fazer. Ele é cortado e pronto. Se divirta consumindo dessa forma. Eu sei que muita gente comentou por muito tempo sobre esse capítulo precisar, ou pelo menos dar a se parecer que necessitava ter um capítulo entre ele, tá ligado? Porque foi muito, né, um estalo de dedo e lá tava o corpo no chão sem muito mais o que se fazer. Mas, cara, como eu posso colocar? Eu sinto agora que é mais aceitável esse acontecimento depois de eu ter lido essa entrevista, beleza? Não é uma entrevista muito longa, tá bom? É só, literalmente, pelo menos o que eu vi aí, uma pergunta que foi feita pra ele, e ele explicou que era realmente fã de Fate, e ele também deu essa interpretação de que gosta do ideal de Fate, de colocar você apenas como audiência e não explicar muito, não gastar muito tempo querendo trazer várias informações pra audiência, só assista aí acontecendo as coisas e se divirta com o pau quebrando. Pronto, eu gostei disso, tá bom? Mas pra Jujutsu, eu não sei se isso se encaixa tão bem, né? Eu acho que isso depende de opinião pra opinião. Eu consigo enxergar que Jujutsu precisa de explicações em certos pontos, mas também eu consigo enxergar o porquê o Gege às vezes não explica logo, literalmente, simplesmente porque ele tá trazendo uma inspiração que ele tem consigo, de uma coisa que ele se diverte consumindo e quer trazer essa sua diversão pra dentro de sua obra, transformando pro seu público ela, né? Não sei se ele consegue fazer perfeitamente, eu não sou ninguém pra julgar isso, mas tá aí, beleza? Pra quem tinha dúvidas sobre o porquê o Gojo morreu da forma que morreu, eu acho que com essa entrevista dá pra se entender um pouco mais, beleza? Eu não sei se isso já vai servir exatamente como a resposta pro todo,
mas pra mim, pelo menos, serviu muito bem. Ele explicou a morte do Gojo aqui e a forma como ela aconteceu de maneira bem clara até, tá bom? Comenta sua opinião, não esquece de se inscrever no canal. E você acha que a morte do Gojo deveria ser diferente? Ou você acha que essa inspiração que o Gege trouxe pra Jujutsu Kaisen não combina bem com o tema da obra? Manda aí sua opinião, tá bom? Conversa com nós aqui embaixo. Tamo junto, grande abraço. Não esquece de passar na rifa. Tchau, tchau.